Bom, eu sou o Slúpico e a gente vai continuar aqui a questão 5, que é do bem em geral, né? Vamos aqui para continuação, a gente terminou o quarto artigo, né? Se não me engano só tem mais dois, é isso mesmo. Então a gente já começa da bondade divina também, vamos ler porque eu não tenho muito tempo hoje, já são 6h10 aqui, eu tenho que sair em uns 40 minutos. Mas beleza, vamos começar sem muita enrolação. Se a noção de bem implica o modo, a espécie e a ordem. O quinto discute-se assim. Parece que a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. 1. Pois o bem e o ser diferem racionalmente, como já se disse. Ora, o modo, a espécie e a ordem parecem pertencerem à noção de ente, pois diz a Escritura: todas as coisas dispuseste com medida e conta e peso, reduzindo-se a esta trindade a espécie, o modo e a ordem. E como diz Agostinho, a medida determina o modo a cada coisa, o número dá-lhe a espécie e o peso a atrai para o repouso e a estabilidade. Logo, a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. 2. O modo, a espécie e a ordem são bens. Ora, se a noção de bens os implicasse, o modo também seria modo, espécie e ordem, o mesmo se dando com a espécie e com a ordem, o que seria proceder ao infinito. 3. O mal é privação do modo, da espécie e da ordem. Ora, ele não elimina totalmente o bem, logo a noção de bem não consiste no modo, na espécie e na ordem. 4. Aquilo que implica a noção de bem não pode ser chamado mal. Ora, disse mal... Espera que eu não estou entendendo. Ora, disse mal modo, má espécie, má ordem. Logo, a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. Ah, tá. Eu acho que não tem esse M mesmo. 5. O modo, a espécie e a ordem são causados pelo peso, pelo número e pela medida, como se vê no passo aduzido de Agostinho. Ora, nem todos os bens têm peso, número e medida, pois diz Ambrósio, é da natureza da luz não ter sido criada com número, peso e medida. Logo, a noção de bem não consiste no modo, na espécie e na ordem. Pô, interessante, né? Falando sobre a natureza da luz, 1600 anos atrás. Mas, em contrário, diz Agostinho, essas três coisas, o modo, a espécie e a ordem, existem nas coisas feitas por Deus como bens gerais, e assim, onde elas são grandes, os bens são grandes, onde pequenas, também eles são pequenos, e onde não existem, nenhum bem existe. Ora, tal não se daria se a noção de bem as implicasse. Logo, esta noção implica o modo, a ordem e a espécie. Eu falei ao contrário. Solução. Um ser é considerado bom na medida em que é perfeito, pois nessa mesma é desejável, como já se demonstrou. Ora, consideramos como perfeito aquilo a que nada falta, segundo o modo de sua perfeição. E como pela forma é que cada ser é o que é, e esta tem as suas pressuposições e as suas consequências necessárias, para um ente ser perfeito e bom é necessário que tenha a forma, com que ele preexige a determinação ou comensuração ou dos seus princípios materiais ou eficientes. E isso é expresso pela palavra modo, dizendo-se por isso que a medida determina o modo. Tá muito alta essa música aqui, puta que pariu. Espero que não tenha estragado o vídeo. A forma mesma, por sua vez, é expressa pela palavra espécie, porque é a forma que constitui cada ser na sua espécie. E se diz que o número dá à espécie porque as definições que a significam são como os números, segundo o filósofo. Pois assim como a unidade adicionada ou subtraída ao número faz-lhe variar a espécie, assim as diferenças apostas ou subtraídas às definições. Da forma, em último lugar, resulta a tendência para um fim, para a ação ou para algo semelhante, porque o ser atual age e tende para o que formalmente lhe convém. Essa tradução dessa versão PDF aqui não é das melhores, mas tudo bem. E isso pertence ao peso e à ordem, por onde a noção de bem, implicando a perfeição, há de implicar o modo, a espécie e a ordem. Onde a resposta à primeira objeção. Vamos ver a primeira objeção. Pois o bem e o ser diferem racionalmente, como já se disse. A divisão do bem em questão não resulta do ser enquanto perfeito e como tal bom. Resposta à segunda. O modo, a espécie e a ordem são bens. Ora, se a noção de bens os implicasse, o modo também seria modo. Sim.
O modo e a espécie e a ordem chamam-se bens da mesma maneira porque se chamam entes, não por serem como subsistentes, mas por fazerem com que certas coisas sejam entes e boas. Mas, por isso, não é necessário tenham outros atributos pelos quais sejam bons, pois são considerados tais não em virtude de uma informação estranha, mas por serem a razão formal de certas coisas serem boas. Assim dizemos que a brancura é um ser, não porque sejam em si mesma um princípio de ser, mas porque fazem um sujeito ser sob certo ponto de vista. No caso, branco. Né? Resposta terceira. O mal é a privação do modo da espécie da ordem. Ora, ele não elimina totalmente o bem. Faz sentido. Vamos ver. Um ser corresponde a uma determinada forma, por onde, quantos modos de ser tiver um sujeito, tantas vezes haverá lugar para o modo, a espécie e a ordem. Assim, o homem realiza uma vez essa trindade enquanto homem, outra enquanto branco, outra enquanto virtuoso, enquanto sábio e enquanto ao mais que se possa dizer dele. O mal, porém, priva de um desses modos de ser. Por exemplo, a cegueira, privando da vista, não elimina totalmente o modo, a espécie e a ordem, mas só na medida em que resultem do ser dela. Essa resposta aqui eu achei bem interessante. E é legal, né, que ele sempre usa o exemplo da cegueira como negação. Resposta quarta. Como diz Agostinho, todo modo, como tal, é bom, o mesmo podendo se afirmar da espécie e da ordem. Mas o mau modo, a má espécie ou a má ordem chamam-se assim por serem menores que o que deveriam ser. Nossa, eu acho engraçada a pontuação dessa tradução também, às vezes complica. Eu lembro que no último episódio também teve partes mais confusas, justamente por ter muita vírgula. Que aqui, se eu não me engano, aqui não tem, né? Mas o mau modo, a má espécie ou a má ordem chamam-se assim por serem menores que o que deveriam ser. Não tem essa vírgula aqui. Ou por se não acomodarem as coisas a que se deviam acomodar, considerando-se, portanto, maus por seres não adaptados e incongruentes. Resposta quinta. O modo, a espécie e a ordem são causados pelo peso. Ué. Calma lá. Diz que a natureza da luz é sem número, peso e medida, não absolutamente, mas por comparação com as coisas corpóreas, pois a virtude da luz atinge a todos os seres corpóreos como qualidade ativa do céu, que é o primeiro corpo alterante. Cara, é interessante, né, pensar nisso. O raciocínio medieval com relação à luz. A luz não pesa e a luz não tem extensão. Ou tem? Sei lá, que brisa, né? A luz é uma coisa complexa de se entender. E eu tenho que falar mais alto, né? Porque isso aqui é uma desgraça. E o último artigo que a gente vai ler hoje, né, porque realmente eu acho que eu não vou conseguir continuar, é o artigo 6. Se o bem se divide adequadamente em honesto, útil e deleitável. O sexto discute-se assim. Parece que o bem não se divide adequadamente em honesto, útil e deleitável, pois o bem, como diz o filósofo, se reparte pelos 10 predicamentos. Ora, o honesto, o útil e o deleitável podem se encontrar num só. Logo, tal divisão não é adequada. Toda divisão se faz por contrariedades. Ora, as três partes da divisão supra não são contrárias, pois o honesto também é deleitável e nada de desonesto é útil, como também diz Túlio, que é Cícero. Logo, tal divisão não é adequada. 3. Quando uma coisa tem sua razão de ser em outra, ambas não constituem mais que uma. Ora, o útil é bom só por causa do deleitável ou do honesto, logo não deve ser-lhes considerado contrário na divisão. Mas, em contrário, Ambrósio aceita essa divisão do bem. O grande Ambrósio. Solução. Essa divisão é propriamente do bem humano, mas serve também propriamente para o bem como tal, se considerarmos essa noção mais alta e largamente, pois é bem aquilo que é desejável e termo do movimento do apetite, termo que pode ser apreciado conforme o movimento dos corpos naturais. Ora, o movimento de um corpo natural acaba, absolutamente falando, no seu último termo, relativamente, porém, no termo médio pelo qual chega ao último. E assim chama-se termo de um movimento qualquer ponto em que uma parte dele acaba. Faz sentido. Termo de um movimento qualquer ponto em que uma parte dele acaba. Porém, o termo último do movimento pode ser tomado em sentido amplo como a causa mesma para a qual ele tende, por exemplo, o lugar ou a forma, ou como o repouso na mesma. Por onde chama-se útil o que é desejável e termina o movimento do apetite relativamente
como meio de tender a outra coisa. Honesto se chama ao que é desejado com uma coisa que termina total e ultimamente o movimento do apetite, a qual em si mesma esta tende, pois honesto se denomina aquilo que é desejado em si mesmo. A deleitação, por fim, é o que termina o movimento do apetite como repouso na coisa desejada. Faz sentido. Utilidade, honestidade e deleitável. Eu não sei como que pode falar. A deleitação. Donde a resposta à primeira objeção. O bem, enquanto tem o mesmo sujeito que o ente, se reparte pelos 10 predicamentos, mas na sua noção própria. Ai meu Deus, essa parte aqui da tradução realmente está piorzinho. Não dá para entender o que está escrito. Mas na sua noção própria aplica-se-lhe a divisão supra. Tá, tudo bem. Acho que esse em não faz sentido. Resposta segunda. A referida divisão não se estabelece por contrariedades reais, mas nocionais. Assim, chama-se propriedade deleitável aquilo que nada tem de desejável além da deleitação, podendo ser às vezes nocivo e desonesto. Útil é chamado aquilo que é desejado não por si mesmo, mas só enquanto conducente a outra coisa, como por exemplo tomar um remédio amargo. Honesto, por fim, o que é desejado em si mesmo. Resposta terceira. Ao bem se aplica a tripartida divisão supra, não como se ele fosse unívoco, isso é predicado igualmente em cada um dos três termos, mas como análogo, que se predica por prioridade e posteridade. Assim é predicado primariamente do honesto, secundariamente do deleitável e em terceiro lugar do útil. Bom, a gente terminou aqui, esse vídeo vai ficar bem mais rápido mesmo, porque eu tenho que fazer outras coisas ainda antes de sair, né? Se vocês quiserem ver aqui as objeções, né, vocês voltem, deem uma lida depois para ouvir as respostas às objeções. É isso, não se esqueça de curtir, mandar para alguém que possa ter um interesse na Suma Teológica e acho que amanhã também vou gravar mais um episódio, né? Como eu demorei bastante para soltar esse, amanhã já solto da sexta questão e também já vou gravar um outro vídeo com o Pedro Metalhead. Já está quase certo que vai rolar. Mas é isso, falou, até mais.